Senadores governistas conseguiram 28 assinaturas para pedir a criação de uma CPI para investigar as obras inacabadas da educação e possíveis irregularidades no FIES entre 2006 e 2018, período que abrange principalmente gestões do PT. A lista tem um nome a mais do que o número mínimo necessário que determina a instalação da comissão parlamentar. Os parlamentares utilizaram o depoimento do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte, à Comissão Permanente de Educação na semana passada, onde afirmou que a maioria das obras inacabadas são de governos anteriores e que trouxeram prejuízo de 2 bilhões de reais ao governo. Este é o segundo pedido de abertura de CPI contra o PT somente nesta terça-feira. Na manhã de hoje, o senador Luiz Carlos do Carmo apresentou requerimento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo a abertura de uma comissão para investigar possíveis atos de corrupção das gestões de Lula e Dilma nos Correios entre 2003 e 2016. Ele começou a colher assinaturas. Na justificativa, o parlamentar relembra que a empresa pública foi alvo de denúncias de escândalos de corrupção durante o mensalão e outras operações. Luiz Carlos do Carmo finalizou apontando que os Correios só voltaram a registrar lucro em 2017, na administração do ex-presidente Michel Temer. E aí, Zé, será que essas CPIs vão adiante? Ontem falamos da CPI do MEC, que era contra o governo, e essas outras CPIs, essa contraofensiva, será que vai adiante, Zé? Pois é, aí sim há fato determinado. Aí sim há uma carência de investigação e um momento para se avaliar politicamente o porquê das obras paralisadas. Eu participei recentemente de um seminário do Tribunal de Contas da União e aprendi que um gestor público, ele não é um gastador de dinheiro público. Há que se ter critérios. Veja bem que mesmo quando todas as regras são seguidas, um dinheiro público mal aplicado é uma irregularidade. E a gente vê essas obras paralisadas e que agora foram retomadas pelo presidente Jair Bolsonaro como sinal claro de que se investia em início de obras para se ganhar no projeto. É aquela participação de 5%, de 10%. Isso não dá para a conclusão de obra. Quando se chega na fase de conclusão, é que todo aquele processo de corrupção já passou e acho que uma CPI muito pesada deve ser levada no Brasil para essas obras paralisadas, né, e avaliar os prejuízos que isso se dá. Eu ouvi de um grande incorporador falando exatamente, você não tem a ideia do preço e do palavrão que é você chegar numa obra e vamos parar a obra. É um palavrão, porque a partir dali, funcionários estão demitidos, a obra está paralisada, fica o esqueleto e um custo infernal de manutenção de uma obra parada e a retomada, se houver retomada, fica muito mais pesada então. Por isso, eu acho muito importante que se faça uma CPI assim. Quanto à vinda do Lula a Brasília, é o caminho de sempre. São os incomodados com o governo atual que quebrou monopólios de chiqueirinhos por aqui. Pessoas que têm monopólios de cartórios aqui que estão incomodados com esses carimbos aí do Eunício, do Renan e dos antigões que estavam acostumados às tetas públicas. O ex-presidente Lula foi aconselhado lá, presidente, evite esses temas polêmicos aí. E ele disse, olha, nós temos que discutir inclusive temas polêmicos, como reestatização. Agora imagina reestatizar, é mentira. E imagina discutir corrupção. Aí sim seria um bom tema para discutir. E publicamente. Falar, olha, eu roubei, não vou roubar. Ou, olha, desculpe porque eu roubei. Isso é um tema bom para ser discutido. Essa reunião teve 2 momentos. O público ali entre eles, nunca isso público para todos, o público entre eles, né? Entre esses PMDBistas que querem voltar ao poder e fechados ali nos acordos regionais. Ali esteve o mais importante debate ali internamente sobre os apoios de Lula nos estados. Eunício Oliveira querendo o apoio do PT para chegar ao Senado e Renan Calheiros querendo o apoio para o filho dele, o Renan Filho, para ficar no Senado com 2 votos. Uma importância redobrada, né? Para se ter uma ideia. Então, essa vinda de Lula
aqui no Brasil, aqui em Brasília, foi uma demonstração clara das criaturas do pântano querendo sair do subsolo de novo. Augusto. Eu acho que deve indicar, os senadores deveriam indicar o Randolph Rodrigues para todas as CPIs. Ele está com síndrome de abstinência, né? Ele precisa ter chilique, faniquito, como ele teve na CPI da Covid. Então, vai para essa aí. Vai para essa. Tem mais temas aí. A gente tem de investigar numa CPI com o Randolph participando, ele vai defender, né? A personagem. Onde é que anda o trem-bala? Que apitou na cabeça da Dilma há uns 3 anos, né? E o terceiro aeroporto de São Paulo também foi construído na cabeça da Dilma. E a refinaria Abreu e Lima, né, que deveria custar 2 bilhões, passou de 20. Né, e como é que fica? Levamos um calote do amigo do Lula, o Chaves. Tem coisa para investigar, sim. Eles deveriam, e o Randolph não pode se recusar a nada, porque ele ficou investigando o nada, né, na CPI da Covid, e está aí, de novo, o Renan está querendo rever o Renan para saber exatamente se ele continua de máscara. Ele vai continuar, ele vai ficar com essa máscara aí mais uns 3, 4 meses. Quem sabe aí eles associam o Renan aos ladrões de banco, né, também. Diga, Ana. Podemos estender também para as obras inacabadas da Copa, para as obras inacabadas da Olimpíada também. A lista é longa, viu, Augusto? Agora, a CPI está aí para isso, né? Já que a pau que bate em Chico, bate em Francisco, que sigamos, então, esse caminho aí, pavimentar o caminho das CPIs, já que elas estão sendo usadas de uma maneira aí como, né, quem troca de roupa. Infelizmente, a oposição nos últimos 4 anos conseguiu também tirar a importância da CPI, né, de uma comissão importante dessa, tirar a importância dela e o real significado, porque a última foi um palanque de péssimo gosto, né, um palanque político de péssimo gosto. Só para voltar ao assunto anterior rapidamente, Vitor, sobre a nata, né, naquele jantar ali com Renan Calheiros, o chat está me pedindo, eu vou trazer o meu arquivo aqui, que eu tenho um arquivo, o prontuário do Renan Calheiros com os inquéritos que foram engavetados pelo Supremo Tribunal Federal, aqueles que eles já passaram uma borracha e aqueles que estão lá, se eu não me engano, 11 ainda lá no fundinho das gavetas do Supremo, esperando absolutamente nada, porque é lá que eles vão ficar.